Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Toda quarta-feira a gente posta o vídeo do Evangelho no Lar, para você que professa fé sozinho na sua casa, você que mora sozinho, você que tem dificuldade para ler o Evangelho em voz alta e fazer um comentário. Muitas famílias se reúnem no dia aprazado e colocam o nosso vídeo no YouTube e se reúne, a família se reúne e fazem o Evangelho no Lar conosco. Nós gravamos o nosso para que você tenha como fazer o seu Evangelho no Lar. Esse vídeo não tem fins lucrativos, então o único objetivo é mesmo a divulgação da doutrina espírita. Se você puder compartilhar, fazer um comentário, clicar lá no curtir, no joinha, você ajuda, não importa a plataforma pela qual você esteja assistindo. O importante é você criar engajamento. O que é isso? A plataforma, o Facebook ou o YouTube, entender que muita gente gostou, deu like, muita gente deu curtir, teve vários comentários, nem que seja um bom dia, oi, como é que vai, né? Aí essas plataformas vão divulgar o vídeo, vão colocar para outras pessoas, vão sugerir para outras pessoas e quem sabe aí o Evangelho segundo o Espiritismo chegue para mais pessoas. Seria bacana e para você não custa nada, só apertar um botão, tá? Então muito obrigado desde já pela ajuda que vocês vão dar. Bom, nós vamos fazer o nosso Evangelho, então é completo, começa com a nossa oração inicial, na sequência nós vamos fazer uma leitura edificante. O livro que nós estamos estudando é o Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje o item que caiu é o primeiro item, Sinal de Amor, é o primeiro capítulo do livro, Sinal de Amor. Na sequência nós vamos ler, explicar, na sequência nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é Esquecimento do Passado. É uma assertiva de Allan Kardec, e a gente vai ler, explicar e comentar, e vai ser muito bacana. Tá bom? Então é isso. Seja muito bem-vindo. No final a gente faz, minha água já está aqui, a gente faz a oração final, e a oração final já é a finalização também da fluidificação da água. Tá bom? Coloque a sua aí, não é o Fábio que vai fluidificar nada, é os mentores da sua casa que vão fazer isso, e você vai finalizar com a oração no final, tá bom? Junto com a gente. Vamos lá, elevemos então o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus como você imagina que seja o rosto dele, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando a ele, cumprimento a todos os demais guias espirituais presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor, invocando-o para nos aproximarmos do Senhor e evocando esses nossos irmãos para que tenhamos verdadeiramente uma reunião do Evangelho no Lar com muitas pessoas com o mesmo objetivo. E por isso já agradecemos ao Senhor pela oportunidade, principalmente pelo fato do Senhor não ter desistido da gente e do seu acréscimo de misericórdia ter sempre um pouquinho mais, né? Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecer por tudo de ruim que efetivamente aconteceu conosco na última semana, porque estamos falando de débito saldado, estamos falando de já foi, já passou, estamos falando de um passado recente que é esse resgate que mais dia menos dia teria que acontecer, já aconteceu, sobrevivemos, estamos aqui, sobrevivemos no sentido de passamos por ele, e isso é muito importante, e por isso muito obrigado também, mestre. Então é de coração também. Gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil de cada um de nós, pedindo, claro, apoio, auxílio inspiratório para que possamos fazer um bom evangelho nesse momento e sermos instrumentos da sua paz. Por acréscimo da sua misericórdia, né?
merecimento nós estamos ainda caminhando para conseguir, mas confiamos no seu acréscimo de misericórdia e por isso muito obrigado também. Sabedores então da sua presença em meio a nós, Mestre, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar e que assim seja. Então é isso, vamos lá. O livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, ele tem sempre, Emmanuel sempre traz um trecho do Novo Testamento e na sequência ele faz as suas considerações. O trecho de hoje está em Marcos capítulo 8, versículo 11. Esse diálogo que Marcos coloca, essa passagem do Evangelho, vamos colocar assim, que Marcos retrata, aconteceu entre o ano 29 e 30 da era cristã. Foi assim, já está naquele momento assim que Jesus já escancarou os ensinamentos, já não está mais desviando dos fariseus, e já tinha acontecido naquela semana dessa frase que eu vou ler, já tinha acontecido a segunda multiplicação dos pães. Jesus tinha alimentado mais de 4.000 pessoas com 7 pães e alguns peixes, e os fariseus então tentaram chegar até ele pedindo um sinal dos céus. Eles queriam que, como está nas escrituras sagradas, eles queriam que Jesus mandasse cair fogo do céu, que pegasse fogo no céu, que as nuvens se transformassem imediatamente e raios viessem e tudo mais. E Jesus começa a rebater, fala, peraí, eu estou aqui há tanto tempo, estou mostrando como é que se faz, tem tantos e tantos relatos, e vocês querem ainda outras coisas para vir aqui criar problema para mim? Na realidade, vocês, nem se eu fizesse tudo isso que vocês querem, vocês acreditariam, porque na realidade o que passa na cabeça de vocês nada mais é do que o desejo de me confrontar. Então a frase que está em Marcos, capítulo 8, versículo 11 é: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. No versículo 12, Jesus fala justamente isso. Fala, eu não vou dar sinal nenhum, se vocês quiserem acreditar, acredita, se vocês não quiserem acreditar no que vocês já viram, que já existe, não vai adiantar eu mandar descer fogo do céu. Na realidade, realmente Jesus, o ministério de Jesus, nós entendemos hoje muito mais claramente que não era mostrar-se como verdadeiramente aquele Messias bélico ou belicoso, aquele Messias que viria para libertar o povo judeu do jugo romano e transformar o povo judeu em senhor do mundo. Era um Messias no sentido cristão, do que se tornou a palavra cristão depois, que era oferecer a outra face, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, e tantas outras lições que ele foi trazendo para a gente, e que muitos de nós até hoje achamos covarde fazer. Por exemplo, para nós, muitos de nós não revidar a um ataque, oferecer a outra face, nem que não seja literalmente falando, mas no que diz respeito a relevar aquilo que o outro fez, desculpar ou não levar em consideração. Isso para muitos de nós parece até covardia, quando na realidade a verdadeira coragem é enfrentar-se a si mesmo. Kant já dizia isso, o filósofo alemão já dizia que eu só sou livre quando eu faço o que eu não quero. Quando eu faço só aquilo que é do meu desejo, que é aquilo que eu estou viciado em fazer, eu estou aprisionado a um vício, eu estou aprisionado a uma tradição, eu estou aprisionado à covardia. Quando na realidade, quando eu faço o que eu não quero, que eu faço certo em vez do fácil, aí sim eu sou verdadeiramente livre, porque eu estou me enfrentando. E Jesus traz essa oportunidade para nós de nos entendermos, nos encontrarmos, nos enfrentarmos e sairmos vencedores dessa disputa conosco mesmo. Mas muitos de nós ainda estamos semelhantemente aos fariseus, ainda estamos querendo um sinal,
Muitos de nós, com tanto conhecimento, com tanta informação à disposição, com o Pentateuco, né, os 5 livros da codificação, trazendo absolutamente da codificação kardeciana, trazendo o espiritismo puro e simples e sem entendido, né, maravilhosamente explicando tudo que existe, tintim por tintim, de tudo, a gente não estuda, a gente não lê, quer provas científicas de algo que nós nem compreendemos, e queremos ver o maravilhoso, o bonito, os milagres, né? Há centros espíritas que ficam única e exclusivamente preocupados com cura do corpo, e aí lotam as suas dependências, e os dirigentes acham que isso é a melhor coisa do mundo, quando o espiritismo não veio para curar corpo, o espiritismo veio para trazer a oportunidade da alma regenerar-se, né? Até porque reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações, o que implica necessariamente autoconhecimento. Então, é um pouco diferente desse maravilhoso. Muitos de nós ainda nos comportamos como os fariseus, tentando de alguma forma pedir a Jesus provas, ao plano espiritual provas da existência, quando está tudo absolutamente simples e a gente vê e constatar a cada instante, né? Então, é uma questão de situar-se, né? Você, eu, nós vamos nos situar como Paulo de Tarso, o maior apóstolo que já existiu, ou nós vamos nos colocar como, nos posicionar como fariseus, que queremos sinais do céu a todo instante, para acreditarmos, como se Deus estivesse preocupado com o fato de eu acreditar ou não, e aí ele está lá todo, nossa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, porque, né, senão o Fábio não vai acreditar em mim, o que vai ser de mim se o Fábio não acreditar em mim, né? A gente tem essa importância, a síndrome da autoimportância exacerbada, né? Como diz a professora Lucilena Galvão, a ideia de que nós somos extremamente importantes, e como diz o professor Leandro Carnal, graças a Galileu Galilei, Copérnico e outras personalidades do mundo, nós descobrimos, ou pelo menos fomos informados, que a Terra não gira em torno de nós, e sim em torno do Sol, né? O mundo não gira em torno do meu umbigo, em torno das minhas necessidades. O universo não está conspirando a meu favor e em detrimento de outra pessoa que não acredita nisso, porque o universo tem suas próprias leis matemáticas. Enfim, não é bem assim que o mundo funciona. Então, tomara que nós estejamos mais posicionados em comportamento como Paulo de Tarso e menos como os fariseus, que estão sempre querendo sinal do céu. Emmanuel diz o seguinte: no espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas solicitações no capítulo dos fenômenos psíquicos. Buscam sinais tangíveis e incontestáveis. Na maioria das vezes, movimento não passa de repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações do céu são formulados por tentação. Há ilações lógicas no assunto que cabe não desprezar. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza endereçadas ao próprio Cristo foram consideradas como gênero de tentação ao Mestre pelo Evangelho, com que direito poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao contrário disso, os aprendizes fiéis devem estar preparados ao fornecimento de demonstrações da Terra. É justo que o cristão não possa projetar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Nunca desdobrara a paisagem total onde se movimentam os seres invisíveis, mas está habilitado a prestar elaboração no esclarecimento dos homens do porvir. Quem solicita sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Entretanto, os que tentem satisfazê-los andam muito distraídos do que aprenderam como Cristo. Se te requisitam demonstrações estranhas, podes replicar com segurança, resoluto,
que não estás designado para a produção de maravilhas. Esclarece a teu irmão que permanece determinado a aprender com o Mestre, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, firme na fé, para não sucumbires às tentações. Não há necessidade de nós fazermos, como o próprio Kardec explica no livro O que é Espiritismo, não há necessidade de nós ficarmos buscando sinais de todo tipo para que Jesus seja compreendido, seja entendido e que o Espiritismo seja aceito. Há inclusive pessoas que chegavam a Kardec, havia pessoas que chegavam a Kardec e diziam: por que os espíritos não se manifestam aqui para todo mundo e se materializam em praça pública diante de milhões de pessoas que todas elas se convenceriam? Será? Será? Toda noite, quando o seu corpo dorme, você sai do corpo como se tivesse morrido. Você sabe que isso é verdade? Ou você só acredita ou repete o que os outros falam? Isso é algo que acontece com você todo dia. Todo dia. Isso é algo que acontece com você todo dia. Pressentimentos acontecem conosco todo dia. Todo dia. Os chamados milagres da natureza acontecem todos os dias, a todo instante. Nós temos provas assim intermináveis de que a Terra é redonda. E há um grande número de pessoas que quer de todo jeito dizer que a Terra é plana. Tem um grupo de pessoas que hoje virou destaque nos podcasts, virou destaque da internet, contando histórias do Chico Xavier, que a gente não sabe a veracidade e a gente só sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Então temos que ficar meio com o pezinho atrás, não é? Com essas coisas. E agora surgiu um sujeito que diz que o Chico Xavier teria dito para ele que a estrela de Belém, que mostrava para os reis magos a localização da manjedoura, na realidade é uma nave espacial que trouxe Jesus. É isso mesmo que você ouviu. É uma nave espacial que trouxe Jesus. E que essa nave espacial veio buscá-lo, por isso que ficou tudo escuro, por isso que aconteceu o eclipse. Ficou tudo escuro, veio buscá-lo, e que essa nave vai voltar para trazer Jesus na segunda vinda. Muito estranho o Chico Xavier ter falado um negócio desse, porque o Chico Xavier sabia, como nós sabemos, que a segunda vinda de Jesus é o Espírito de verdade, é o Espiritismo, não é? Inclusive Kardec tem anotações pessoais que foram divulgadas, onde ele coloca exatamente isso, das pesquisas que ele fez e a conclusão que ele chegou, que é o Espírito de verdade é Jesus, não é? E a pleiade de espíritos que trabalham com ele. Então veja, o Chico sabia disso, Emmanuel sabia disso. E o mais interessante é assim, Emmanuel dizia: se eu falar alguma coisa diferente do que disse Kardec, esqueçam o que eu disse e fiquem com Kardec. E Kardec, por sua vez, disse: se eu disser algo diferente da ciência, se a ciência comprovar algo diferente do que eu disse, esqueçam o que eu disse e fiquem com a ciência. Então nós estamos falando de grandes, de gigantes que não se acham extremamente importantes a ponto de imaginarem serem incapazes de cometerem erros. E evidentemente que o Chico Xavier também é um deles.
Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque a mídia hoje faz os famosos aí. E é aquela coisa que eu falo sempre da bolha, né? Um imbecil falando sozinho não tem problema nenhum, mas aí ele vai na internet, na rede social, ele fala um absurdo e encontra em várias partes do mundo imbecis como ele, que pensam como ele, e aí formam uma bolha e ficam alimentando só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo, né? Então precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. E como diz Emmanuel, muitos centros espíritas buscam o maravilhoso, o, o extraordinário, aquilo que é totalmente diferente do que necessariamente o Espiritismo traz para a gente. No Espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do Evangelho, sumamente interessados em atender a certas solicitações no capítulo dos fenômenos psíquicos, principalmente as curas, as pinturas mediúnicas. Tem alguma coisa errada com as pinturas mediúnicas? Não. O que acrescenta? A pessoa pinta com os pés, a pessoa pinta quadros diferentes com as duas mãos, muito rápido, artistas famosos assinam e tal. Tá, e aí? O que isso ajuda efetivamente? Né? Eu tenho, Fábio, um quadro de Monet, que Monet pintou mediunicamente pelo médium tal ou pela médium tal. O que isso corrobora a favor do espiritismo? Quando os especialistas pegam uma obra de Monet e olham a pintura mediúnica, eles dizem o quê? Via de regra, muito raras são as exceções, via de regra, não se comprova que é do artista tal. Como ele pintava, a paleta de cores que utilizava. E às vezes o sujeito desencarnou faz, sei lá, 200 anos e continua aí a serviço do fulano, dando um espetáculozinho, será? Peraí. Isso divulga o espiritismo ou isso coloca uma interrogação, uma suspeita em cima do espiritismo? Joga isso no ridículo. É esse o ponto que nós temos que analisar. Não é? O Chico Xavier fazia o que? Ele fazia, como dizem os historiadores que já falam do Chico Xavier, ele rompeu a bolha do espiritismo, ele rompeu os espaços designados ao espiritismo pelas suas obras, pela forma de se comportar, de como ele conduzia o trabalho dele. O Divaldo Pereira Franco, a mesma situação. O respeito que as pessoas de outras religiões têm pela forma como o espírita se comporta. Muito mais, o Chico Xavier só não foi eleito o brasileiro do século porque tinha muito preconceito com relação ao espiritismo, e nós brasileiros temos a chamada síndrome de vira-lata, e a gente tem essa coisa de sempre torcer o nariz quando alguém vai receber algum prêmio. Por isso, inclusive, que, segundo a Academia da Suécia, não há prêmios Nobel para o Brasil por enquanto, porque toda vez que surge uma oportunidade, e o Chico Xavier foi cotado para Nobel da Paz, toda vez que surge uma oportunidade, o povo brasileiro é o primeiro, nós brasileiros somos os primeiros a ridicularizar a situação e a não vivenciar uma torcida por aquilo e achar que é demais. Isso chama-se síndrome de vira-lata. Então é uma situação complicada. Recentemente aconteceu isso nós estamos gravando esse vídeo em 26 de março de 2025. Recentemente o Brasil ganhou o primeiro Oscar da história. E uma grande parte da população estava preocupada com o viés político da Fernanda Torres, e sem ter assistido o filme, sem ter marmelada, é estranho a academia ter
presenteado ou ter dado o Oscar, né, para uma produção brasileira, Síndrome de Vira-Lata. Ah, mas eu não gosto da Fernanda Torres, por isso, por aquilo outro. É um problema seu, um direito seu. Porém, no entanto, contudo, todavia, era uma história brasileira, com diretores brasileiros, com atores brasileiros, com roteiro brasileiro, história real de brasileiros. Mas como vivemos uma polarização, tinha um monte de gente que achava um verdadeiro absurdo falar aquilo lá, porque defendem o indefensável, não tem um mínimo de conhecimento histórico, e acharam um absurdo ter ganho o Oscar. E não, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês acompanharam isso, no dia do Oscar havia uma grande torcida para que não ganhasse. Então é complicado. Nós temos uma noção, e essas pessoas que torciam muito para não ganhar, são pessoas que são alimentadas de informação por uma rede criminosa, uma rede social criminosa chamada Telegram, que é por onde os maiores crimes são engendrados e praticados. Uma bolha de pessoas que se juntam pela similaridade de pensamento e que fazem algo desse tipo. Quer dizer, uma coisa né? Síndrome de vira-lata com pessoas que querem que seja apenas o mundo da forma que eles acham que deve ser, e não com a pluralidade que é. Agora veja bem, pessoas não aceitam que o país seja heterogêneo, quer que seja homogêneo, quer que seja tudo igual e que seja como eu penso, da forma como eu penso, todo mundo tem que pensar. Imagina como vai chegar para essas pessoas a ideia de que nós temos na Terra muitas dimensões diferentes e que o plano espiritual está em contato conosco o tempo todo, nós estamos imersos nele também, só não o sentimos porque está em outra dimensão. E aí essas pessoas aprisionadas pela falta de vontade de aprender, embora tenha informação à disposição, nos centros espíritas também tem essa necessidade gigantesca de buscar os fenômenos psíquicos, buscar as reuniões mediúnicas, ser os médiuns principais das reuniões mediúnicas, trazer as revelações que essas reuniões mediúnicas dizem que vão trazer, quando nós temos aí tão pouco tempo das revelações que vieram através de Allan Kardec, não conseguimos colocá-las em prática ainda. Como dizia seu Caibar Schutel, se nós vivenciássemos uma página do Evangelho, seria suficiente para muitas vidas de evolução. E a gente não consegue vivenciar uma página do Evangelho sequer. E a gente já quer ser o artífice das novas revelações. Que vão deixar Kardec ultrapassado. A quem interessaria que Kardec realmente estivesse ultrapassado? Para quem interessa? Fomentar na cabeça das pessoas que Kardec está ultrapassado e que novas revelações, sempre focadas no egoísmo e no orgulho, isso que é muito importante analisar, substituísse as palavras, os sinais de amor do Espiritismo. A quem interessa? É essa pergunta que nós devemos fazer, não é? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec faz uma consideração evidentemente extremamente interessante sobre o esquecimento do passado, que vai fazer com que tudo isso que eu falei até agora faça sentido, né? Veja bem. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar as experiências de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Vamos continuar.
Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhece nelas as que a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Eu deixei para falar agora, lendo isso aqui, justamente esse ponto. Que muitas pessoas em centros espíritas estão buscando fazer regressão para saber o que foram em vidas passadas. O que você foi na vida passada já foi, você não tem como mudar. A única forma de mudar o que foi na vida passada, seja lá o que for, é pagar o mal que se fez no passado com o bem que se pode fazer agora. Só tem essa possibilidade. Para que ficar buscando isso? Ah, Fábio, mas por que será que a gente esquece? Simples, vamos imaginar, vamos pegar o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Depois de várias encarnações em que ele veio homem, ele então veio, como já estava planejado, encarnou em um corpo feminino. E nessa oportunidade, ele foi então, nessa encarnação, ele foi estuprado, ela no caso, foi estuprada por 3 homens, que na vida seguinte veio como filhos dela. Certo? Ah, mas por que o Eustáquio nessa vida como mulher foi estuprado? Porque nas vidas como homem fez muito isso. E muito. E aí, então, perdendo a oportunidade de expiar pelo amor, expiou pela dor. E na sequência, trouxe como filhos. Se tem lembrança do passado, o que acontece com a criança? O que você faz com a criança? Entendeu? Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Por nenhum traço concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à de que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos de que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito sai do corpo como se tivesse morrido, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Bom, isso deve ser ensinado num centro espírita. Isso deve ser ensinado no centro espírita. Por que eu não me lembro dos sonhos? Por que eu não me lembro das vidas passadas? Que dá para eu saber que aquilo que eu já aprendi funciona em mim como uma consciência que fica na minha cabeça? Não faz isso, hein?
E mesmo tendo oportunidade, a gente não faz. Por outro lado, tem as tendências, as más inclinações, que é aquela situação que eu me vejo e que eu tenho vontade de fazer e que, com o auxílio do Espiritismo, a ajuda que o Espiritismo pode me dar do autoconhecimento, eu luto contra. Para ir me melhorando, a cada vida melhorando umas coisas. Em toda a vida melhorando algumas situações. Combatendo as más inclinações. Então não faz diferença nenhuma eu saber o que eu fui na vida passada. O que faz diferença é o que eu ainda trago de ruim das vidas passadas. Na realidade, o que eu trago de ruim dentro de mim, que ficou evidente nas vidas passadas. E que ainda está evidente nessa encarnação, mas como forma de tendência durante a infância. E aquela característica, aquele vício de querer fazer aquilo que eu sempre fiz em várias encarnações. Eu venho fazendo sempre, cometendo sempre o mesmo erro, nessa encarnação eu tendo a querer cometê-los novamente. Isso é uma coisa natural. A luta contra isso é que me torna um espírita cristão de fato. Então ficar esperando que o centro espírita me traga sinais para eu acreditar, que aconteçam manifestações na minha frente para eu ver se é verdade, que um espírito se materialize na minha frente para ver se é verdade ou não, se existem colônias espirituais, se existe um umbral, isso não faz a menor diferença. Eu digo isso há mais de 25 anos, isso não faz a menor diferença no espiritismo. Você pode não acreditar em absolutamente nada do que os livros do Chico Xavier diz ou mostram. Você pode não acreditar em colônia, não faz a mínima diferença. Você não precisa acreditar em colônia, você não precisa acreditar em umbral, você não precisa acreditar em absolutamente nada das revelações que são trazidas do plano espiritual. O que você, o que eu preciso, o que você, o que eu, o que nós precisamos é disso aqui, do Evangelho, colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E o Espiritismo é pródigo em trazer as características importantes das técnicas de colocar isso em prática. E é isso que faz a diferença. O centro espírita deve concentrar-se em trazer o esclarecimento suficiente para que eu lute contra as minhas más inclinações, porque sim. Porque sim. Não porque eu quero ir para a colônia, não porque eu tenho medo de ir para um umbral, porque isso é, guardando o respeito que eu devo ter pelas outras religiões, isso é muito das religiões tradicionais. Eu não faço porque senão eu vou para o inferno. Eu vou fazer isso porque aí eu vou para o céu. Aí eu troco o nome céu por colônia e umbral por inferno. Percebe? Os centros espíritas devem trazer para nós o sinal do amor. Aquilo que Jesus fez, por que ele fez, qual foi o objetivo de ter feito. Como fazer também, que essas técnicas o Espiritismo nos traz. Agora, se o sujeito acredita em colônia, não acredita em colônia, se ele acredita em Bom, em reencarnação não é crença, é saber, né? Isso é fato. Mas enfim, você pode até nem acreditar em reencarnação, mas viva como Jesus viveu e faça aquilo que Jesus fez. É esse o objetivo. Nós estamos encarnados para isso, porque isso me traz felicidade. Eu estou encarnado para ser feliz, estou encarnado para evoluir. E isso vai fazer com que eu evolua. É esse o ponto. Ficar buscando sinais, sejam eles quais forem, na casa espírita, nada me faz além de colocar uma etiqueta na minha testa escrito fariseu. E é isso. Se você quer se comportar assim, ema, cada um com seus problemas. Agora, o Espiritismo é muito maior do que isso. Do que cartinha do além, do que, embora tenha sua importância, mas enfim, do que cartinha do além, do que cura do corpo físico, do que efeitos tangíveis, psicografias, etc, etc, etc. O Espiritismo é muito mais do que isso. O Espiritismo é o Consolador prometido por Cristo, que ia relembrar aquilo que ele ensinou e trazer as coisas novas que nós não tínhamos capacidade de entender naquela época. Agora dá. E a base disso é o Livro dos Espíritos e a consequência, o Evangelho segundo o Espiritismo. É simples. Busquemos, você, eu, nós, o sinal de amor. E deixa para os outros essa história de sinal dos céus.
Aliás, existe uma pessoa que se acha mais, e esse se acha muito desdenhoso, né? Eu estou fazendo bem isso, muita, né? Mas, sabe, a pessoa pensa numa pessoa orgulhosa assim, que, nossa, fala, meu Deus, que inferno de pessoa, dá até desespero. Fala, nossa, eu já fui assim, né? Dá até uma vergonha alheia do que o sujeito se achar tão importante que Deus tem que dar um jeito de provar alguma coisa para ele. Olha, isso me dá um desespero. É que Jesus é muito bom, cara, porque se de repente, por um motivo qualquer, 24 horas, ele fala, Fábio, cuida desses assuntos para mim. Cuida desses assuntos para mim. Aí chega lá, né, ao plano espiritual, chega lá o Dona Elaine, por exemplo. Dona Elaine fala, quero uma prova de que tudo existe e tal. Eu apareço para ela, eu vou olhar bem no rosto dela assim, segurar nos ombros dela e vou chacoalhar e falar assim, acorda pra vida, mulher, quem que você acha que você é? Para com isso. Toma vergonha nessa cara. Oh, eu preciso de uma prova. Ah, você não é nada. Aí depois eu volto a ser eu. Aí Jesus fala assim, olha o que eu fiz, né? Jesus não vai fazer isso. Mas não dá vontade? Não, vou ter que me provar, porque eu acho que não. Ah, vá pro inferno. Que, que coisa. Para de se achar importante. Olha, tem gente que se acha importante e tem gente que tem certeza absoluta, né? Tomara que nenhum de nós estejamos nessa, nessa fase de para, né? Dá vontade, se, né? Olhar para Jesus e falar assim, faz alguma coisa, Jesus, vai, chega lá e fala assim, presta atenção, né? Como os fariseus, imagina, se fosse você ou se fosse eu, no trecho de Marcos que nós lemos agora há pouco. Eu quero então que você mande sinais do céu. Acorda pra vida, quem é você? Isso é uma porcaria de gente. Você não é nada. E vem aqui me encher as paciências para fazer sinalzinho pra você. Tô pouco me lixando se você acredita, se você não acredita. Vestido com esse jeito, com essa barba, com essa coisa na cabeça. Vá, você é um trouxa. Eu responderia assim. Jesus, né, foi mais tranquilo. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento. Não, tem umas coisas que, né? Tem umas coisas que não dá. Não dá. Eu vi um geólogo falando com um terraplanista, e o terraplanista falou assim, não, mas como que você me prova que a Terra é redonda? Isso, enfim. Aí ele fala, por causa disso. Sabe qual foi a resposta do... Ele deu cinco argumentos irrefutáveis, que é só você olhar para o céu, enfim, as coisas todas, né? E aí o terraplanista falou assim, mas eu acho que não é. Que se dane o que você acha, o que você não acha, velho. Sabe, uma coisa... eu acho que não é. Então eu tô mostrando, eu não acho. Fala sério, né? Jesus tem muita paciência. Jesus tem muita paciência. Vamos lá. Vamos levar o pensamento a essa pessoa que tem muita paciência. Ainda bem, né? Ainda bem que ele tem muita paciência. Senhor Jesus, querido mestre amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nomeados e não nomeados, guias espirituais, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paciência conosco, né? E ali, toda vez, né, que a gente escorrega, o Senhor segura a gente escorrega de novo, o Senhor segura a gente. Esse acréscimo de misericórdia, muito obrigado de coração, obrigado pela visita, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado por cumprir suas promessas, né? Que nem sempre a gente faz isso, é verdade, mas o Senhor faz ainda bem, então por isso muito obrigado também. No quesito pedidos, mestre, só pedimos para finalizar aqui então a fluidificação da água, porque a gente vai direcionar agora o pensamento de quem a gente gostaria que fosse um remédio salutar para o espírito e para a alma, principalmente para dar aquele alívio para a gente continuar na luta da vida, não é? Cada um de nós então agora faz o pedido.
É isso, mestre. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser, mais uma visita à nossa casa, no nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Para você, um beijo enorme para você que fica. Quarta-feira tem mais Evangelho. Domingo, às 10 horas da manhã, tem mais um bate-papo sobre o Espiritismo. A gente se vê então ao vivo no domingo, ou então gravado na próxima quarta-feira. Tchau, gente.